Bom, então vamos voltar ao quadro para entender o que acontece quando um trabalhador se afasta por um período inferior a 15 dias, retorna à atividade, se afasta novamente. Lembrando a vocês que o regulamento, quando a Lei 8.213 e o regulamento da Previdência Social, quando tratam do auxílio-doença, dizem que o auxílio-doença vai ser pago após 15 dias consecutivos de afastamento. Nós vamos ver, tá, através dessa explicação, que essa informação ela não é de todo procedente, porque às vezes o afastamento não é de 15 dias consecutivos. A pessoa se afasta 10, volta ao trabalho, se afasta mais 5 e ainda assim a empresa estará obrigada, em alguns casos, a pagar a remuneração desses 15 dias não consecutivos. Somente após cumpridos esses 15 dias não consecutivos é que o indivíduo vai ao INSS requerer seu auxílio-doença. Então, vamos até o quadro para conversarmos sobre essa situação. Então, vamos dizer que um dado indivíduo ficou doente por 5 dias. 5 dias de afastamento. Aí, quando chega no 6º dia, o nosso amigo, ele retorna à atividade, volta a trabalhar. Retorno à atividade. Muito bem, retornou à atividade. E aí, quando ele retorna à atividade, a gente tem que abrir a contagem dos 60 dias. Porque a depender do que aconteça dentro desses 60 dias, poderá ser a empresa, o INSS, o responsável pelo pagamento. Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui ele está padecendo da mesma doença, tá certo? E ele volta a se afastar durante 30 dias, mesma doença, ok? Quem vai pagar? Vejam vocês o seguinte. A empresa já honrou o pagamento de 5 dias, não é verdade? E ele voltou a trabalhar e está padecendo da mesma doença de modo a se afastar por 30 dias. A empresa vai ter que honrar o pagamento de 15 dias. 5 ela já pagou. Desses 30, o que vai acontecer? A empresa tem que pagar ainda o correspondente a 10 dias de afastamento, de modo que esses 5 dias aqui, mais esses 10 dias aqui, completem os 15 dias iniciais a que a empresa está obrigada, ok? Agora, os outros 25 dias, quem vai pagar é o INSS, garantindo a esse trabalhador o auxílio doença. Ok? Agora, vamos dizer o seguinte, vamos botar aqui uma outra cor, vamos botar aqui um verde, tá? Vamos dizer que dentro dos 60 dias de retorno à atividade, o nosso amigo fique doente, mas não é a mesma, é outra doença. Outra doença o acomete durante um prazo de 30 dias. Como se trata de outra doença, a empresa voltará a estar obrigada a pagar os primeiros 15 dias. 15 dias de novo. Ah, mas ele recém tinha ficado doente, a empresa tinha pago aqueles 5 dias, só que aí, quando se trata de outra doença, eu esqueço aqueles 5 dias iniciais, porque a empresa, quando é caso de outra doença, volta a estar obrigada a honrar o pagamento dos primeiros 15 dias. E os outros 15 dias, quem vai pagar é o INSS, garantindo o auxílio doença. E se, tá, nós tivermos aqui, após os 15 dias, após os 60 dias, ou seja, daqui para frente, o indivíduo tem a mesma doença, ou ele tem outra doença. Como ele está se afastando por incapacidade causada aí pela doença, após esses 60 dias, né?
ele está se afastando após transcorridos os 60 dias, o que vai acontecer nesse caso? 15 dias do afastamento, quem paga é a empresa. E a partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS, garantindo o auxílio doença. Ok? Então, aqui, cuidado, viu, gente? Eu tenho que lembrar que sempre que ocorrer o retorno à atividade, eu vou abrir a contagem desse prazo de 60 dias. Porque se dentro desses 60 dias o caso é de ele estar sofrendo da mesma doença, a empresa ainda tem a garantia de que sejam aproveitados esses 5 dias e ela só vai ter que pagar mais 10, completando os 15. Tá? Somente depois de ela ter pago esses 10 é que o indivíduo vai para a Previdência. Agora, quando se tratar de outra doença, tá? Outra doença, voltará a empresa a estar obrigada aos primeiros 15 dias, somente indo o trabalhador para a Previdência Social a partir do 16º dia. Então, vamos aqui olhar quais são, né, os dados importantes a considerar. Como regra, a empresa tem que honrar o pagamento de 15 dias. O INSS só se ocupará do trabalhador a partir do 16º dia, tá? Que aí vai ser pago o auxílio doença, não é verdade? Entretanto, outras variáveis podem intervir, tá? Então, aqui é quando se trata da mesma doença, tá? Com uma continuidade. Exemplo, o trabalhador adoeceu durante 50 dias. Então, dos 50 dias, eu sei que 50 dias consecutivos, né? 15 é a empresa, tá? E 35 dias, quem paga é o INSS, auxílio doença. Agora, nem sempre é o que acontece. Em algumas situações, o indivíduo ele se afasta aos 15 dias e ele não necessariamente procura a Previdência, ou esse indivíduo se afasta aos 15 dias, fica doente ainda um tempo, tem o auxílio doença pago. Quando ocorre, tá, o retorno à atividade, a gente tem que ter uma preocupação. Qual é a preocupação? Nesse retorno à atividade, eu tenho que verificar se está dentro de 60 dias do retorno, tá? Ele adoece num prazo de até 60 dias, né? Desse retorno, ele voltou, 20 dias depois teve um problema de saúde de novo, tá? Se é dentro de 60 dias, eu tenho que ver se é a mesma doença ou se é outra doença. Agora, se ele retorna à atividade e após 60 dias contados desse retorno, ele vem adoecer, tá? Aí, para mim, tanto faz, mesma doença ou outra doença, para mim, serão tratadas de forma equivalente, ou seja, eu trato, não é nem equivalente, é de forma igual. Porque se ele adoeceu novamente após 60 dias do retorno da atividade, seja a mesma doença ou outra doença, a empresa estará novamente obrigada ao pagamento dos primeiros 15 dias, somente indo esse trabalhador para a Previdência a partir do 16º dia. Já aqui não. Dentro dos 60 dias do retorno à atividade, dentro dos 60 dias, se for a mesma doença, tá? Você tem um tratamento. Se for outra doença, você muda esse tratamento. Quais seriam as diferenças? Mesma doença, tá? Ele tendo retornado à atividade num intervalo que está ainda dentro dos 60 dias ali, né? O que vai acontecer é que a mesma doença,
a Previdência reabre o benefício. Outra doença, volta a empresa a estar obrigada aos 15 dias. Então, minha gente, é o seguinte, auxílio-doença, tá? Você tem que lembrar que ele é concedido mediante uma situação de incapacidade para o trabalho, incapacidade essa provisória. Durante o período em que ele está afastado, a perícia médica ela pode determinar ao segurado que ele se submeta a tratamentos. Esses tratamentos, desde que gratuitos, desde que não envolvam cirurgia nem transfusão de sangue, o segurado estará obrigado a cumprir as determinações da perícia, obrigado a se tratar, sob pena de suspensão do seu benefício. Então, esse indivíduo, a perícia determinou que ele se submeta a um tratamento gratuito ofertado pelo SUS. Ele deverá cumprir a orientação da perícia, ok? Agora, se o tratamento para que ele fique bom envolve cirurgia, a perícia não poderá obrigá-lo a fazer, ou seja, não é uma condição a ser imposta ao segurado que ele se opere para ficar bom e voltar a trabalhar, ok? Outro dado é que a perícia médica, ela vai ser feita pelos peritos do INSS, mas o segurado, ele poderá ser acompanhado por um médico de sua confiança, desde que o segurado banque o pagamento desse serviço do seu médico de confiança. Será feito às expensas do segurado, ok? E além disso, tá? No caso de um segurado que ele não tem a condição de avisar a perícia, não adianta depois levar um atestado dizendo que ele estava internado, uma guia de internamento, um laudo, dizendo que ele estava no hospital. Por quê? Porque o requerimento terá que ser feito até o 30º dia para retroagir. Se ele estava hospitalizado e por isso não requereu o benefício de imediato, só vindo a requerer esse benefício, por exemplo, 40 dias após o afastamento, ele não poderá alegar que estava internado e por isso não solicitou o benefício, de modo a, requerendo até os 30 dias, ter pagamento retroativo ao 1º dia do afastamento ou ao 16º no caso do empregado. Se ele estava internado, ele tem que solicitar, ou seus familiares farão isso, junto ao serviço social do hospital, os próprios familiares poderão procurar a Previdência. Hoje é feito agendamento, você marca uma perícia médica no site do Ministério da Previdência Social. Esse agendamento efetuado já estará requerido ali o benefício, tá? Então, não adianta depois alegar, não, eu só vim no 40º dia porque eu estava hospitalizado, por isso que eu não solicitei anteriormente, ok? Então, é importante que o segurado efetivamente cuide de requerer até o 30º dia para não ter perda de valor relativo ao auxílio-doença, que, passado do 30º dia, só vai ser pago a partir do requerimento, ok? O auxílio-doença, ele pode ser previdenciário ou acidentário. O auxílio-doença acidentário será aquele provocado por acidentes de trabalho, doenças do trabalho, doenças profissionais, ok? Esse auxílio-doença, uma vez caracterizado como acidentário, determinará algumas condições mais favoráveis, tá? Juridicamente falando, que seriam as seguintes. Ao retornar de um auxílio-doença acidentário, o segurado, se ele é um empregado, ele terá direito à estabilidade provisória de 12 meses contadas a partir da data do retorno. Esse indivíduo que se encontrava em auxílio-doença acidentário terá o seu empregador depositando o FGTS durante os meses em que ele estava afastado, recebendo benefício. Terceiro dado, o auxílio-doença acidentário, ele contará como se tempo de contribuição fosse para compor os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, seja intercalado ou não com períodos de contribuição de atividade. Então, o indivíduo, ele trabalha alguns anos, tem um problema de saúde, tá? Que é causado por situações ligadas ao trabalho, ele tem uma doença do trabalho e precisa se afastar. E depois volta a trabalhar quando está curado. Esse período em que ele está afastado
recebendo auxílio-doença acidentário, contará como se tempo de contribuição fosse. E se for não intercalado, ele trabalha, depois fica de auxílio-doença, tá? Acidentário, e aí no final ele resolve que vai se aposentar, ele tem alta, mas não quer voltar a trabalhar, ele quer se aposentar. Esse período de auxílio-doença não intercalado, né? Porque é um período após o período em que ele trabalhou, após a sua vida laboral toda, ele adoece, afastou, aquele período lá do finzinho conta também como se tempo de contribuição fosse. Já o auxílio-doença previdenciário, quando ele cessa, ele não garante estabilidade ao trabalhador, tá? Também o auxílio-doença previdenciário somente será contado para compor os 30, 35 anos de contribuição, se intercalado entre períodos de atividade ou entre períodos de contribuição. Então, ficamos até aqui com o auxílio-doença e nas próximas aulas estaremos examinando a aposentadoria por invalidez. Até lá!